Xavier de Figueiredo traz imensas revelações nesta obra, algumas inclusive assustadoras. Começa mesmo por dizer que Jonas Savimbi seria o primeiro presidente da República de Angola se Portugal não tivesse entregue o governo de Angola ao MPLA. Porque se de facto existisse, se realizasse as eleições, Savimbi ganharia as eleições porque Savimbi dominava a parte centro e sul de Angola, que era parte dos ovimbundos, que era a parte mais populosa de Angola. E aí todos os ovimbundos apoiavam Savimbi, assim como os quimbundos apoiavam Agostinho Neto e os bacongos apoiavam Ordem Roberto. Mas Angola era maioritariamente habitada pelos ovimbundos. Logo, Savimbi ganharia as eleições. Fala também da morte de Agostinho Neto, revela aqui algo muito impressionante. Ele questiona inclusive a morte de Agostinho Neto ao dizer que depois de 27 de maio, aquele massacre aconteceu em Luanda, Agostinho Neto mandou de volta para a Rússia alguns emissários, alguns conselheiros russos que estavam em Angola, porque estes conselheiros defendiam a versão de Nito Alves. E Agostinho Neto, a partir de 78, começou a pensar em reatar relações com Portugal, porque, segundo Agostinho Neto, a guerra civil em Angola interessava muito a Rússia, porque a Rússia estava no processo de penetração, de ocupação, de implementação da sua política comunista em Angola, em África, e também a guerra civil em Angola facilitava, ajudava os negócios russos, ou seja, a venda de armamento russo para Angola. Razão pela qual Agostinho Neto queria agora começar a reatar as relações com Portugal. E diz aqui algo muito impressionante. Ele diz que foi no dia 10 de setembro, o dia em que Agostinho Neto morreu, que estava previsto um encontro entre Savimbi e Agostinho Neto. Mas foi no dia em que Agostinho Neto acabou por morrer na Rússia. Algo muito estranho, não achas? Fica aqui, meu irmão, até ao final do vídeo. Recomendo a leitura desta obra. Este resumo não substitui de modo algum a leitura desta obra. Quero também aqui recomendar claramente os meus livros. Como Evitar o Desemprego Jovem, um livro de economia, recomendo sim senhora. O que as Caçadas Me Contaram, um livro de desenvolvimento pessoal, onde histórias reais foram claramente aqui manipuladas do ponto de vista literário. Recomendo sim, tem imensas lições nesse livro. E A Rotina Perfeita com Hábitos Felizes. Se tu és preguiçoso, tens muita preguiça, és procrastinador, não sabes tirar o melhor proveito das tuas potencialidades intelectuais e do teu tempo disponível e não consegues e achas que és uma pessoa muito ocupada e não consegues te organizar, este livro aqui é para ti, recomendo. Os links para obteres estão aqui na descrição ou podes pedir aqui no meu Instagram, Ligo Cérebro. Xavier de Figueiredo faz também aqui revelações em relação à Batalha de Cuitucanaval. Ele diz que esta batalha, a África do Sul e a UNITA estavam a defender que o MPLA, que o governo não pudesse ocupar a Jamba. Uma altura em que o MPLA diz que a Batalha de Cuitucanaval visava impedir a penetração, a entrada do sistema apartheid em Angola. Ela aqui diz diferente, diz que Cuitucanaval era uma batalha que a UNITA pretendia impedir que de facto o governo pudesse tomar posse da Jamba. Estamos aqui em duas histórias, qual é a real, qual é a falsa. Cabe a todos nós continuarmos a ler a história de Angola para podermos chegar mais próximo da verdade. Também aqui outras revelações. O autor diz que o presidente Eduardo dos Santos, quando tomou poder, precisou afastar os grandes nomes do MPLA, como por exemplo o senhor Lopo do Nascimento e o senhor Quito Rodrigues, porque estes os via como sendo grandes opositores da sua pessoa, ou seja, via-os como os possíveis candidatos à presidência de Angola. Hoje vimos o presidente João Lourenço a empossar o senhor Lopo do Nascimento como uma das figuras máximas da maior empresa pública de Angola, Sonangol. Falando em Sonangol, o autor diz também aqui que o acordo de Bicesse fracassou porque o governo, o MPLA, digamos, ficou com as maiores instituições do Estado, o governo ficou com as maiores empresas do Estado, como a Indiama e a Sonangol, deixou o MPLA deixou a UNITA sem fontes de rendimento, muito fragilizado, a depender financeiramente do MPLA, do governo, razão pela qual a UNITA percebeu que o acordo de Bicesse não iria durar, porque eles colocaram em posição de subserviência e de dependência. Eu disse que o acordo de Bicesse fracassou em função dos cargos, das ocupações que a UNITA teve em comparação ao MPLA. Até porque na altura se previa a divisão do governo até a realização
das próximas eleições. Em 1999, o MPLA definiu o destino da UNITA, esgotando assim todas as possibilidades para a negociação. Savimbi também tomou noção disso porque via a entrada cada vez mais de armamento nos portos de Luanda, de Benguela, para poder apoiar o MPLA ou o governo. E a UNITA percebia que de facto não tinha mais nenhuma possibilidade de conversa. Ele também diz aqui que Savimbi revelou mesmo a dizer que nesta feita acabaram-se todas as possibilidades de conversação para a paz em Angola. Nos resta mesmo lutar, mas nós estamos em desvantagem, dizia Savimbi, em função das sanções que a ONU colocou sobre a UNITA, porque Jonas Savimbi saiu da condição de combatente para a liberdade, nome que lhe foi dado, atributo que lhe foi dado pelo presidente norte-americano Ronald Reagan. A guerra civil em Angola do lado da UNITA era reconhecida pelos americanos, razão pela qual o presidente Ronald Reagan disse que Savimbi era considerado como sendo, vivia na condição de combatente de liberdade, razão pela qual a América apoiava a UNITA. E Savimbi sai dessa condição de combatente para a liberdade para um procurado, para um caçado, para um terrorista, um criminoso comparado inclusive a Bin Laden. Razão pela qual, em 1999, MPLA, sabendo que isso já, não é? Esta mudança de combatente para a libertação para um terrorista aconteceu em função daquilo que eu contei no primeiro vídeo que eu fiz, link aqui na descrição, quando eu contei como é que o governo conseguiu enfraquecer, como é que o governo conseguiu localizar, como é que o governo conseguiu acabar com os Jonas Savimbi. Essa parte aqui do livro eu já expliquei no resumo que está aqui, link na descrição, ou vê o vídeo aqui no card, ou procura aqui no canal, onde já contei a parte desse livro aqui. Lá onde eu pedi para que, se quisesse que eu fizesse o resumo completo, dissesse no comentário, e assim razão pela qual tu me disseste para fazer o comentário, estou a fazer agora. Este pedaço do livro que conta como Savimbi foi enfraquecido, foi localizado e morto, eu contei no livro, eu já expliquei no vídeo que está aqui na descrição. Avancemos. Tanto aqui o MPLA, na pessoa do presidente José Eduardo dos Santos, define o destino da UNITA. José Eduardo dos Santos esgota aqui toda a possibilidade de conversação para a paz em Angola, aproveitando-se das sanções que a ONU concedeu à UNITA, assim também aproveitando-se de toda a sabotagem que o governo realizou à UNITA, como destruição dos seus paióis, em função das informações que os antigos militantes da UNITA deram ao governo, onde estava Savimbi, como estava, e também onde guardavam os seus armamentos. Ponto. Essa parte aqui, como já disse no princípio, já está explicada, o vídeo está aqui na descrição, assista se faz favor. Para acrescentar, Savimbi dizia que havia muita desigualdade no acordo de Bicesse, razão pela qual também fracassou. Xavier de Figueiredo fala também por que razão o corpo de Jonas Savimbi foi guardado, nunca mais os angolanos sabiam onde estava e como estava o corpo de Savimbi depois de 2002 com a sua morte. Vale dizer que 2001 foi o poço de Jonas Savimbi com o atentado de 11 de setembro na América, isso também já expliquei no resumo anterior, e ele diz que o corpo de Jonas Savimbi foi guardado pelo governo de forma a que o corpo de Savimbi, lá onde está localizado, lá onde está enterrado, não servisse de lugar de veneração, de oração, de busca de energias, de reagrupamento das forças da UNITA, ou seja, porque a UNITA era Savimbi, Savimbi era a UNITA, o governo queria desfazer a pessoa de Savimbi à UNITA, e a UNITA sem um líder, sem Savimbi, era completamente desfeita, razão pela qual era importante para evitar o reagrupamento, o ressurgimento de Jonas Savimbi, de apoiantes de soldados de Jonas Savimbi, guardar aquele corpo de forma a não poder servir de centro de oração, centro de veneração, centro de busca de força, ou seja, como acontece com os cristãos, né, que olham em Jerusalém, olham em Fátima, olham em lugar X, olham na Moshima como sendo um lugar de orações, lá onde está o Espírito Santo, né? Portanto, para evitar que o lugar em que Jonas Savimbi está enterrado sirva de lugar de veneração, era importante guardar o corpo de Jonas Savimbi. Diz aqui o escritor Xavier de Figueiredo no livro Savimbi, um homem no seu martírio. Xavier de Figueiredo diz também que o MPLA tinha
muito medo da UNITA, porque a UNITA era um partido das massas, tinha muita gente, ovimbundos. Ovimbundos são a maioria em Angola até hoje. São os que mais se reproduzem, são os que mais trabalham em função dos campos agrícolas e se estendem do centro ao sul, este e oeste de Angola. Razão pela qual Savimbi tinha todas as possibilidades possíveis de ser presidente da República de Angola e também tinha possibilidades de ter maior exército de Angola em função da dimensão populacional da região em que a UNITA ocupava. Por exemplo, eu sempre digo assim, enquanto economista, quanto quanto mais formos, quanto mais filhos fizermos, quanto mais população angolana maior for, melhor para a economia. Melhor para a economia porque são as pessoas que consomem. Um mercado sem consumidores, um mercado sem produtores, não se faz economia. Um mercado, um país sem população não se faz defesa. O problema está às vezes na gestão das pessoas, razão pela qual fala-se que a população é um problema. Muitos dizem que a população é um problema porque não souberam dar às pessoas trabalho. Se as pessoas tiverem trabalho, elas reproduzem-se e sustentam-se. Continuemos aqui com o resumo do livro do Sr. Xavier Figueiredo, que é um homem que acompanhou de perto a história da Angola recente, desde a independência para cá, razão pela qual ler a sua obra e passar aqui o resumo interessa bastante. Ouvir o que ele diz, a sua versão também interessa bastante. Vou dizer que nós já lemos várias versões da história de Angola. Esta aqui é mais uma versão, ok? É um livro que traz também uma certa inclinação aos elogios de Savimbi. Faz parte, já li também livros que fazem muitos elogios ao governo, faz parte, razão pela qual, quando o assunto é história, você é obrigado a ler muitos livros de história para poder chegar mais próximo da verdade. O autor fala também aqui da relação entre Angola e Cuba e Fidel de Castro. Ele diz que a Cuba apoiava o MPLA, Fidel de Castro apoiava a MPLA porque Fidel de Castro e a Rússia, não é, eram amigos, abraçavam o sistema econômico comunista, o sistema político monopartidário, se não mesmo ditatorial, porque lá onde é só um partido há uma ditadura. Como é que se diz? Acho que assim. Mas sim, Fidel Castro a Cuba enviava soldados, apoiava o MPLA, apoiava o governo, porque Fidel Castro vestia-se da camisa do comunismo, que também vestia a Rússia, que também vestia Agostinho Neto, razão pela qual a Cuba teve relações muito fortes com Angola e a Rússia. Mas até o dia em que Agostinho Neto queria mudar de relações com Portugal, e até o dia em que o Neto foi morto na Rússia, ponto. A verdade é que o presidente José Eduardo dos Santos depois também deu continuidade à relação de Angola com a Rússia, ponto. Jonas Savimbi tinha sim um conselheiro, todos os líderes, todos os intelectuais, todos os empresários, todas as pessoas que trabalham para produzir cada vez mais precisam de conselheiro. O conselheiro Jonas Savimbi era o rei de Marrocos, o senhor Hassan II. Se você é CEO, é administrador, é governante, é presidente, é o quê? É pai, você tem que ter conselheiro. Uma pessoa que, quando fala para ti, você ouve. Uma pessoa que diz assim, ô fulano, quando eu estiver a errar, por favor, chame a atenção. Porque quando você tem muito dinheiro, ou muito poder, ou muita responsabilidade, tu te perdes nisso. O marido, o pai, que tem muita responsabilidade, tem que alimentar os filhos, educar os filhos, cuidar da mulher, não só, ele precisa de um conselheiro, ou a sua mulher, ou a minha mulher. Você é minha conselheira, tá bem? Se eu estiver a errar, fala-me. Jonas Savimbi, que eu era o super poderoso da Jamba, da Angola também, que por acaso foi dito pelo senhor João Soares como sendo Savimbi foi o mais destacado e qualificado dirigente angolano do século XX. Que denominação, meu. Esse Savimbi também precisou de ter um conselheiro. O seu conselheiro era o senhor rei de Marrocos, Hassan II. Savimbi dizia que era preciso combater o MPLA, combater o governo por meio da riqueza e da igualdade. Era importante os angolanos é importante a UNITA ter riqueza, ter dinheiro para poder destruir o MPLA, o governo. Razão pelo qual Savimbi andava pela África do Sul, andava por Marrocos, andava pela América em busca de riqueza, poder assim lutar contra o governo. Tribalismo. O autor diz que Angola sempre foi um país tribalista, desde a inclusão, a existência da colonização. Ora, vejamos, o MPLA é dos quimbundos, a FNLA era dos Bacong, que o UNITA era dos ovimbundos. Ou seja, essa também é uma das razões que fez com que Jonas Savimbi saísse da FNLA, porque sentia que a FNLA era muito tribalista, era muito dos Bacongos, e também Jonas Savimbi dizia que Odin Roberto não tinha capacidade intelectual, oratória e não só de poder enfrentar os desafios de Angola, face a Portugal, face à Rússia, pelo qual Jonas Savimbi dizia que parece que esse senhor aqui é muito fraco e também aqui é muito nacionalista, pelo qual
eu precisava sair da UNITA e fundar o meu partido com as minhas próprias culturas e convicções que eu defendia. Jonas me dizia isso aqui na obra do senhor Xavier de Figueiredo, da qual eu recomendo a leitura. Também recomendo os meus livros, assim como também recomendo, por favor, meu irmão, vem fazer parte do Servos Comunidade, um grupo do WhatsApp, onde todos os dias receberás um conjunto de notícias sobre os principais tópicos, notícias que acontecem no mundo. Terás conversas mensais comigo, terás descontos nos meus livros, nos meus cursos. Todos os dias recebes um texto de reflexão. Não há nenhum grupo no mundo que custa apenas 1.000, quando 3 euros, em que você todos os dias recebes texto de reflexão, notícias. Tu não precisas ver noticiário, até porque também recebes o comentário dos principais tópicos. Venha para Sermos Comunidade, no meu grupo privado, no qual te dou todos esses benefícios e muito mais. Continuamos aqui com a biografia de Jonas Savimbi nas palavras de Xavier de Figueiredo, a última obra sobre a história da Angola recente, escrita no século XXI, no ano 2024. O autor fala também aqui sobre o fracasso da UNITA. Ele diz que a UNITA fracassou por várias razões. Primeiro, porque foi sancionada pela América e pela ONU. Segundo, porque o governo conseguiu ir aliciando combatentes e dirigentes da UNITA, e esses aqui foram os que foram dando informações sobre a localização dos seus mantimentos logísticos, militares e alimentares, a localização do seu líder, dando informação sobre a UNITA e tudo mais. A UNITA ficou sem logística para poder continuar a guerra, razão pela qual a UNITA fracassou. E depois, claro, com os atentados de 11 de setembro de 2001, que deu mesmo fim à pessoa, à imagem, aquele combatente pela liberdade que era designada por Rogan, presidente norte-americano. Fala também aqui sobre a relação da UNITA com a Frelimo. Ele dizia que, Jonas Savimbi dizia que, aqui o autor diz que Jonas Savimbi tinha relações muito próximas com Samora Machel, mas que com a sua morte, depois da sua morte, Jonas Savimbi enviou uma carta de dor e pesar, né, ao partido da Frelimo, mas o senhor aqui, que na altura já foi designado como sendo presidente, Joaquim Chissamo, disse que não recebeu a carta de Jonas Savimbi, rejeitou a carta de Jonas Savimbi e disse que a UNITA não passava de um grupo de fantoches. E disse isso quando esse senhor Joaquim Chissano, o substituto de Samora Machel, esteve em Luanda, em Angola, a dizer mesmo que não recebeu, não leu a carta da UNITA, porque a UNITA não passava de um grupo de fantoches. Razão pela qual acho que até hoje a relação entre a Frelimo e a UNITA não é das melhores. Eu tenho dúvidas se de facto a UNITA tem relações boas com a Renamo. Se tiver, diz-me aqui em comentários, mas eu acho que não. Mas a tua opinião é importantíssima para também poder fazer, para também servir de subsídio para esta obra que se fecha. Ele fala apenas que Jonas Savimbi não convidou a Renamo em uma conferência, em uma cimeira na Jamba, por razões várias, ok, que eu também não percebi a fundo, reli a página 3, 4 vezes, não percebi a fundo, mas não parece que a UNITA teve relações boas com a Renamo. Por último, o escritor vai falando aqui dos arrependimentos, das últimas declarações de alguns militantes da UNITA que foram capturadas pelo governo, depois voltaram para a UNITA. Muitos deles disseram que, por exemplo, fala aqui do senhor Puna, no seu livro, que ele tinha escrito uma obra que depois o governo queria patrocinou por acaso por meio de uma editora portuguesa, em que eliminava todos os elogios que o senhor Puna fazia a Jonas Savimbi. Depois, o mesmo senhor Puna reescreveu a obra, onde colocou já todos os parágrafos que de facto tinham sido limpados, eliminados, censurados pelo governo. Ponto. Fala também aqui do senhor Samuel Chiwale, ao dizer que não tem nenhum problema, nem mágoas com Jonas Savimbi, porque durante o processo de guerra dizia-se que esse senhor tinha levantado, segundo aqui o autor, muitas declarações contra Jonas Savimbi. Fala também aqui das palavras do senhor Kat Ama, que terá tido entregas à posição em que estavam guardadas os meios de telecomunicações da UNITA, terá oferecido ao governo, o MPLA, e assim o MPLA aproveitou-se de destruir esses meios que desta forma possibilitou a localização de Jonas Savimbi. E o senhor aqui, Kat Ama, diz mesmo que entregou esses meios de comunicação, essa localização, porque foi aliciado pelo governo. Aqui são declarações de dirigentes da UNITA que foram outrora capturados pelo governo. Fala também aqui das declarações de Alcides Sakalas, onde o mesmo diz que Savimbi foi um homem de coragem. Ele diz que Jonas Savimbi enfraqueceu porque foi tido como sendo um terrorista, um macabro pelos jornais portugueses, angolanos, pela rádio,
e também pelos políticos próprios seus e também seus grandes altos comandantes, razão pelo qual o seu nome foi se desgastando e muito cedo chegou e não tardou para conhecer a última dimensão da vida humana. Ele diz que o MPLA sempre lutou contra Savimbi e não contra a UNITA, porque a UNITA era Savimbi e Savimbi era a UNITA. Uma vez acabado, lutado, uma vez dando fim, pondo fim ao Savimbi, a UNITA acabava. Será que a UNITA acabou ou a UNITA ainda existe? A UNITA que você conhece hoje ainda é a UNITA do Savimbi ou já não? Será que aqui o escritor está certo a dizer que a UNITA era o MPLA, a UNITA era Savimbi e o MPLA sempre lutou contra Savimbi? Claramente não poderá ser ao todo a mesma UNITA, porque Angola está em paz, não pode ser a mesma UNITA, mas do ponto de vista da essência, do ponto de vista da cultura administrativa, do ponto de vista da intervenção social, é a mesma UNITA ou é outra UNITA? Por último, o livro acaba com uma frase muito forte de João Soares, onde ele diz que Jonas Savimbi foi o mais destacado e qualificado dirigente angolano no século XX. Para terminar as minhas palavras sobre essa obra, eu diria que este livro aqui é mais um elogio a Savimbi, um desmentir ou um mentir sobre as anteriores histórias de Savimbi. É algo novo porque ele traz contradições, ele diz que aquilo não era verdade, isso era verdade, razão pela qual eu sim recomendo a compra do livro, a leitura do livro. Espero teres gostado do resumo. Se gostavas que eu fizesse mais resumo de obra, diz-me aqui em comentários, Joaquim, faça mais resumo do livro que você lê, que eu farei sim. Estamos juntos, que Deus nos abençoe como sempre. Amém. E até a próxima, família.